Deixa eu só fazer uma menção aqui, uma entrevista que o Martim Anselmi acabou de dar sobre o jogo. Então, ele corrobora praticamente tudo que a gente falou aqui, com, assim, puxando levemente, digamos, a sardinha e o bacalhau para o lado dele. Então ele diz o seguinte: um resultado justo, tivemos nossas chances e eles também. Essa é a parte em que eu discordo dele, porque, sim, o Porto teve algumas chances, o Palmeiras teve mais do que o Porto. Agora ele chama atenção para uma coisa. Dominamos em alguns momentos e o Palmeiras, na segunda parte, adicionou jogadores que sabem dominar a partida e meteram-nos contra a nossa baliza. É aquilo que a gente falou aqui. O Palmeiras tem mais banco que o Porto. Então, no momento em que os dois foram obrigados a trocar, aí foi exatamente o momento em que o Palmeiras mais prevaleceu no jogo. E ele faz também grandes elogios ao goleiro Cláudio Ramos. Ele enche a bola do goleiro Cláudio Ramos, que foi realmente um dos destaques do time do Porto nesse jogo. Você falou aqui em chances do Porto, estou dando uma olhada. Os dados são do aplicativo SofaScore. O Porto finalizou 11 vezes, 3 no alvo. Foram 3 finalizações contra a meta do Everton. Teve aquela do Samu sem ângulo, que ele passa muito bem pelo Giai, deixa na saudade o Gustavo Gomes, finaliza mesmo sem ângulo e o Everton defende. Teve, pelo alto, depois de uma cobrança de escanteio, o zagueirão Martim Fernandes. E o Porto ganhou alguns duelos aéreos hoje, até motivo de preocupação, né, para o Palmeiras ajustar para os próximos jogos, para ficar de olho. E teve também uma finalização de fora da área do Fábio Vieira. Foram as 3 finalizações do Porto no gol do Everton. Foram as 3 finalizações do Porto. E a gente falou aqui de pelo menos umas 4 chances claras mesmo do Palmeiras, tá? Então, assim, o Palmeiras hoje... Claro que o técnico do Porto, o Martim Anselmi, vai puxar para o lado dele, normal, natural, mas hoje o Palmeiras, e até em determinado momento, o Palmeiras dominou o jogo, gente. Dominou o jogo e não se contentou com 0-0, porque teve ali... na parte dos 40 minutos, o Porto parecia satisfeito com 0-0, parecia satisfeito com o empate, e o Palmeiras ali pressionando, numa blitz, tentando colocar o Porto para trás, e colocou o Porto para trás. Então, assim, o Palmeiras teve possibilidade, sim, né, de ganhar hoje da equipe do Porto. Mas você trouxe as falas do técnico do Porto, meu caro Fábio Piperno. O que você achou aí das declarações dele? Não concordo que o Porto teve a sua chance, o Palmeiras teve as dele. Não, achei que o Palmeiras criou muito mais do que a equipe do Porto. O Palmeiras criou... Eu estou lendo aqui os comentários dos jornais portugueses, né? E aí, por exemplo, no tradicional, a bola. Então, no minuto a minuto do jogo, ele chama, enfim, tem a descrição daquela blitz, das 3 chances. Aí eles começam assim: incrível, só que veu, né? Mostrando que realmente foi um lance absurdo. Incrível que desperdício ao Palmeiras. O guarda-redes do Futebol Clube do Porto fez 2 defesas incríveis. Primeiro, impede que o desvio de Estevão entre. Depois trava o remate de Garay. E quando não brilhou, o guardião apareceu. Apareceu Moura a cortar em cima da linha de golo o pontapé de Richard Rios. E aí eles chamam a atenção para o seguinte: eles dizem aqui que, enfim, o goleiro Cláudio Ramos, para eles, foi o melhor jogador do Porto em campo, né? E tem aqui um tweet do Porto dizendo o seguinte, do Porto, hein? Cláudio Ramos lançou a candidatura à melhor defesa do Mundial e mostra, né, toda a agilidade do goleiro para impedir o gol do Palmeiras naquela sequência de lances. Foi realmente a jogada que vai marcar essa partida. E eles estão destacando, os jornais portugueses, a imprensa de Portugal está destacando a atuação do Cláudio Ramos. E se o Porto está dando destaque à sequência que o goleiro fez, quem sou eu para discordar? Quando, né, o goleiro é destaque, é um bom sinal. Bom sinal. Mas o próprio clube, enfim, destacando a atuação do goleiro, é sinal que o Porto está corroborando tudo que a gente falou aqui hoje. E o Abel Ferreira disse o seguinte, abre aspas, ainda no campo de jogo, a declaração aqui do Abel Ferreira que eu acabei de receber.
Foi um jogo equilibrado, as melhores oportunidades foram nossas. O futebol é tão mágico, que um dos melhores jogadores dele se lesiona, o goleiro, e o melhor jogador do Porto hoje foi o goleiro reserva. O futebol é assim, só faltou o gol, o resto teve tudo. E aí ele ainda disse, numa segunda resposta, abre aspas para o Abel Ferreira: o Porto teve um goleiro que defendeu tudo e não conseguimos fazer o gol. Agora é recuperar, analisar este jogo, ver o que podemos tirar para o próximo e continuar, fecha aspas. Tá aí, portanto, até o Abel Ferreira destacando a atuação do Cláudio Ramos, substituindo o Diogo Costa, herói da seleção portuguesa na Nations League. Pegou pênalti decisivo, importante, contra a Espanha na final da Nations. Se queixou de dores musculares, passou por exames, teve constatado uma lesão no músculo adutor da coxa direita e hoje jogou o reserva dele, o Cláudio Ramos, de 33 anos de idade, e fechou o gol, Piperno. Então, dos dois lados, o Martim Anselmi e o Abel Ferreira, eles concordam que o goleiro do Porto teve participação importante no jogo de hoje.